O boneco do mestre Vitalino é grandeza por ter simplicidade. Pelo barro ele fez o seu destino, com o barro ganhou eternidade. Pra fazer com amor é preciso fé, da mistura da lama saber tirar a imagem de toda Maria e todo Zé, tudo aquilo que a terra pudesse dar. Amassa com a mão, amassa um boneco, uma banda de pifo, um dentista, um cavalo, um boi de carro. Amassa com a mão, amassa. Se Deus é um Vitalino, Vitalino é o Deus do barro. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês mais uma vez. Preparados para mais uma aula, né? Nós estamos nessa semana, né? A semana que nós estamos falando da cultura do nosso estado, né? Da nossa cidade, né? Desse período de junho. E nada mais importante, né? Do que falar de algumas pessoas que foram muito importantes para esse período, né? Nós temos vários artistas, várias pessoas que são muito importantes na nossa cidade e que vale a pena a gente falar sobre elas, né? Porque afinal de contas, esse período do ano também as envolve, né? Também faz parte da cultura popular do país relembrá-las, né? E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante para a nossa cidade, que fez com que Caruaru fosse para o mundo, né? E que Caruaru ficasse totalmente conhecida, né? Como uma cidade que cria artesãos. Você sabe de quem eu estou falando? Não sabe ainda? Acho que é porque talvez você não tenha ouvido falar dele ainda. Mas eu estou falando do Mestre Vitalino. É o Mestre Vitalino. Alguém sabe quem foi ele? O Mestre Vitalino, né? Na verdade, o seu nome de batismo era Vitalino Ribeira dos Santos, né? Olha a imagem dele aí, ó. O Mestre Vitalino, né? Ele nasceu no dia 10 de julho de 1909. Olha só, há muitos anos atrás, já tem mais de 100 anos isso, vocês sabiam? Tem exatamente 111 anos que Vitalino nasceu. Olha só, tem muito tempo, né? 111 anos atrás, Vitalino nascia. E Vitalino, ele nasceu na zona rural, ou seja, ele nasceu nos sítios aqui ao redor de Caruaru, né? Nos vilarejos aqui ao redor de Caruaru. E os pais deles eram agricultores, ou seja, eles plantavam, né, viviam da terra, né, pegavam as frutas, verduras, hortaliças que eles plantavam, né, para vender, né, para pessoas, para grandes produtores, para mercados, para feiras, né. Já existia a feira de Caruaru naquele tempo, né, e aí os pais de Vitalino viviam da terra. E aí a mãe dele usava muito barro para fazer panela, né, para cozinhar, porque naquele tempo não existia panela como a gente conhece hoje. E aí ela usava também na parte das plantas, né, para plantar e tudo mais. E aí, o que acontece? Ele viu aquele barro criança, ele ainda criancinha assim, ó, do tamanho de vocês. Ele viu aquele barro e pensou, nossa, eu não tenho brinquedo para brincar. Naquele tempo, ó, mais de 100 anos atrás, não existiam os brinquedos que a gente conhece hoje. Então, as crianças brincavam com o que tinha ali na casa deles, né? Muitas crianças usavam a avó de vocês. Pode perguntar para a avó de vocês, né? Para a avó de vocês, para uma tia e tudo mais, que vocês vão saber. Perguntem, que depois eles vão dizer que no tempo deles não existia muitos brinquedos, não existiam muitos recursos, né? Como a gente tem hoje. Então, eles usavam o que tinha ali. Por exemplo, quem vivia no sítio fazia muita boneca de milho, né? Com os cabelinhos do milho, né? Fazia panelinha de barro, fazia brinquedinho de barro, né? Montava caminhão de lata. Então, assim, as crianças naquele tempo viviam dessa maneira, né? E aí o que aconteceu? Vitalino, ele começou a olhar para aquele barro e pensar, poxa, eu podia fazer uns brinquedinhos para mim, né? Podia brincar com aquele barro. E aí,
ele começou a moldar o barro, começou a fazer brinquedos com aquele barro, né? E começou a fazer algumas pecinhas. E aí os pais dele começaram a ver que ele tinha talento, né? E ele começou desde criança moldando as peças, fazendo várias e várias artes. Depois, quando ele cresceu, ele continuou fazendo essa obra de arte, né? Continuou fazendo suas obras, né? Retratando várias coisas diferentes. Ele tomou aquela questão de fazer os brinquedos como sua profissão. Ele virou um artesão. E o que é isso? Artesão são pessoas que vivem da arte, né? Alguns vivem de fazer roupas, outros vivem de pinturas, outros vivem de artes plásticas, como Vitalino, né? Que ele fazia peças de barro, né? E aí ele começou a vender na feirinha de Caruaru, né? Que naquele tempo já existia, né? Na década de 20, que quando ele ficou adulto, né? Já era 1920, alguma coisa por aí. E ele começou a vender as pecinhas ali na feira e as pessoas amavam, né? Compravam para as crianças brincarem, compravam para ter de enfeite nas suas casas. E ali Vitalino começou a ganhar um pouquinho de dinheiro vendendo suas peças, mesmo que por um precinho pequeno, né? Porque naquele tempo eles não tinham sabedoria para vender por um preço alto, que as peças valiam, né? Que hoje em dia uma peça exclusiva de Vitalino é bem cara, né? Mas naquele tempo eles não tinham noção dessas coisas. E aí, né? Além disso, Vitalino também era músico, vocês sabiam? Vitalino também era músico, né? Vitalino também era músico porque ele tocava numa banda de pífano. Olha o pífano tocando! É isso aí, esse é o som do pífano. Esse é o som do pífano, olha ele tocando pífano aí. Pífano é essa espécie de flauta, né, de instrumento de sopro, né, que a gente faz com a boca, o som dele, né. E aí ele tinha uma banda, né, e nessa banda, o nome da banda era Zabumba Vitalino, porque tinha outros instrumentos também. E ele era o vocalista, o instrumentista, né, principal, ele quem fazia a música principal da banda. E ele tocava nos eventos aqui em Caruaru, muitas pessoas viam, né? Vinham para ver ele tocando nos bailes antigos de Caruaru, e Vitalino também era conhecido como um bom músico. Depois que as suas obras começaram a se tornar conhecidas aqui na cidade, né, e que ele estava vendendo bastante obras, ele resolveu se mudar para o Alto do Moura, olha só, o Alto do Moura, hein, que nós conhecemos aqui como uma parte muito importante da nossa cidade. E lá, né, ele preferiu ficar lá porque ele dizia que era para ficar mais perto da cidade, mais perto do centro, né? Como ele morava, né, muito afastado, ele resolveu vir para o Alto do Moura para poder ficar mais perto da cidade. E lá ele ensinou muita gente, muitas famílias a também trabalhar com barro, né? Ele ensinou muita gente a trabalhar com barro, né? Tem muitas pessoas que aprenderam diretamente com o mestre Vitalino e com a sua família, né? Com sua mulher, com seus filhos, né? Que inclusive um filho de Vitalino faleceu recentemente, o Severino Vitalino, né? Então, a gente viu que muitas famílias foram beneficiadas, ou seja, elas, né, tiveram, né, os ensinamentos, né, para fazer os bonequinhos de barro pelo mestre Vitalino, né, e através dele muitos artesãos, né, muitas pessoas que hoje vivem do barro se formaram ali no Alto do Moura, né, elas cresceram ali no Alto do Moura com os ensinamentos do mestre Vitalino, né, ele ensinava como escolher o barro, ele ensinava como molhar o barro, como amassar, como moldar, como pintar os bonequinhos, né, ele fazia várias dessas coisas, né, e aí ele, né, fez com que, junto com outros artesãos que ele ensinou, o Alto do Moura ali se tornasse um dos maiores centros de cultura popular, de arte popular, né? Porque ali nasceram muitas obras fabulosas, obras lindas que vieram do mestre Vitalino e dos seus discípulos, das pessoas que aprenderam com ele. E aí, nos anos 20, né, os anos onde ele começou a trabalhar, né, de verdade com isso, vender as peças dele na feira, ele retratou, né, até o final da sua vida, ele retratou nas suas peças, né, como vocês estão vendo aí, várias pecinhas, né,
ele retratou a vida do homem do campo, né? As pessoas, né? O sertanejo, as pessoas que viviam na seca no Nordeste. Ele retratou as pessoas indo na mata caçar, retratou o cangaço, né? Quando a gente vê esses chapeuzinhos, essas armas, essas coisas, é relacionado aos cangaceiros, ou seja, eram pessoas conhecidas como justiceiros, né? Por uns eram conhecidos como bandidos, talvez, mas pelo povo do Nordeste eram conhecidos como justiceiros, né? Que tiravam, né, dinheiro dos homens ricos e assaltavam, né, de verdade isso. E muitas vezes eram pessoas que faziam bem e outras vezes pessoas que faziam mal, né? E Vitalino, né, retratava muito isso, porque na época da década de 20, né, de 1920, era muito comum ter o cangaço, né? E a pessoa mais conhecida do cangaço aqui na nossa região, né, é Virgulino, né, mais conhecido como Lampião. E muitas vezes Vitalino, né, o nosso artesão favorito, o nosso mestre Vitalino, retratou muito essa arte, né? Essa arte, né? Falando sobre o cangaço, sobre a vida no Nordeste, sobre a seca, sobre o homem do campo, o homem que trabalhava, que plantava, que fazia muitas coisas. E aí, as obras de Vitalino, né, eram desconhecidas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, até 1947, né? Foi quando, nesse ano, um amigo e desenhista, né, também artista, que era amigo de Vitalino, chamado Augusto Rodrigues, organizou, né, uma exposição com artes de Caruaru e dentre as obras, das muitas obras, né, a maioria das obras ali eram de Vitalino, né, e ali ele organizou essa exposição, né, foi mostrar a arte de Vitalino para o mundo inteiro, e ele foi mostrar essa arte no Rio de Janeiro. E dali as pessoas ficaram loucas querendo saber quem era Vitalino, como ele fazia essas obras, né, como ele fazia tudo isso. Vitalino se tornou conhecido no Brasil e no mundo. E aí as pessoas começaram a se interessar por ele e saber queriam saber muito sobre aquele artista, né, que fazia aquelas obras maravilhosas. E dali em diante, Vitalino começou a ser conhecido no mundo inteiro. Suas obras foram expostas no mundo inteiro, pela Europa, né? Foi exposta pela Suíça, né, num país lá da Europa Oriental. Né? A gente teve as suas obras expostas na Suíça, teve expostas no museu, um museu mais famoso do mundo, né? Que é o Museu do Louvre. O Museu do Louvre é um museu de Paris, lá na França, lá na Europa, né? Na Europa Ocidental, né? A gente tem as obras de Vitalino, olha só, vindo daqui, do Nordeste, da nossa cidade, né? Da simplicidade, né? Que esse homem era, que esse homem fez na sua vida, né? Porque começou a fazer brinquedos para ele, né? Para ele brincar quando era criança. E quando adulto, suas obras foram expostas no Museu do Louvre. Olha só, muito famoso ele ficou pelo mundo inteiro. Até eu mesmo, quando fui em São Paulo, né? Quando eu estava estudando em São Paulo, alguns anos atrás, né? Fui fazer faculdade lá. E aí, fui no Museu do Parque do Ibirapuera, né? E nesse Museu de Artes da América Latina, né? Eu estava passeando por lá e vi obras, né? E, de repente, no meio de algumas obras ali, eu comecei a reconhecer as obras de um mestre Vitalino. E eu fiquei tão feliz de ver ali num museu tão importante do nosso país, que é o Museu do Parque do Ibirapuera, né? Que lá tem muitos museus, né? Lá em São Paulo. Eu vi lá no Museu do Ibirapuera as grandes obras de Vitalino. Eu vi muita obra de Vitalino. Eu fiquei assim, ó, muito orgulhosa porque essas obras vieram da nossa cidade, vieram da nossa terra, né? E de um artista tão maravilhoso como foi Vitalino. Em 1963, o mestre Vitalino, né, no dia 20 de janeiro, né, de 1963, aos 53 anos, Vitalino finalmente, né, e infelizmente faleceu, né, muito novo ainda, 53 anos ainda é novo, né, hoje em dia a gente sabe que a gente vive muito mais, né,
E Vitalino faleceu aos 53 anos, né? Mas ele deixou um legado das suas obras, né, para que o mundo inteiro o conhecesse e soubesse, né, da sua arte popular, né, a arte do sertão, do homem do campo, né, das pessoas aqui da nossa cidade, né? E aí, suas obras, né, além de passearem pelo mundo, ainda algumas delas foram leiloadas para fazer o Museu de Arte Popular, que foi inaugurado recentemente aqui na nossa cidade, né? Um museu de arte popular, olha só, que legal, né? E além disso, em 1971, né, há mais de 40 anos atrás, né, a casa de Vitalino, depois de sua morte, em 1971, também virou museu, né? Lá no Alto do Moura. Eu acho que alguns de vocês, ou até mesmo seus pais, já devem ter ido lá ver a casa de Vitalino, né? Do mestre Vitalino. Olha só como ela é linda, né? Pequenininha, simples, e que lá guarda muita arte e muita cultura popular, né? E lá Vitalino, né, viveu durante muito tempo ensinando a arte do barro para as pessoas, né? E lá existem objetos seus de uso pessoal, existem, né, muitas de suas obras, e lá também virou museu, né? Deixando o legado do mestre Vitalino para todos nós, para que vocês vejam que mesmo da simplicidade pode surgir algo grandioso, né? E agora, né, para a gente poder fechar com chave de ouro, eu quero que vocês assistam um pequeno trecho de uma animação feita por alguns alunos aqui da nossa cidade, né, falando sobre o mestre Vitalino, né, um pouquinho da sua história, da sua trajetória, tá bom? E além disso, nós vamos fazer a atividade de casa. Vamos lá? Ai, meu Deus, os cangaceiros! Fora do balaio.
Você, Vitalino artista, tem encomendas pra você. Bom, agora que vocês já escutaram um pouco mais sobre a história de Vitalino, né, e viram tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, né, viram um desenho também, vamos fazer a nossa atividade, né? Essa atividade também vai valer nota, tá? Tanto essa quanto a outra que eu vou passar para vocês, tá? Olha só, vamos fazer um trabalhinho manual, tá? Vamos fazer um boizinho, olha só. Esse aqui a tia fez, ó. A tia fez ele de massinha, tá? Esse boizinho aqui, ó, a tia fez ele de massinha, tá? Pra mostrar pra vocês. A tia não fez lindo também demais, porque a tia também não é artesã, tá? Mas é bem fácil de fazer, tá? Eu vou mostrar pra vocês na foto como é que se faz ele, tá? E é bem fácil, você nem vai precisar utilizar tanta massa. Mas o segredo de fazer esse boizinho é usar pouquinha massa, né? E ir colando as partezinhas e mexendo com um palitinho, tá? Olha só, depois que a gente fizer isso, né? Dessa parte do boizinho, tá? Eu quero que vocês façam em cartolina, certo? Ou em folha ofício, tá? Mas de preferência em cartolina. Um trabalhinho sobre a vida de Vitalino. Eu quero que vocês desenhem ele, certo? Coloquem lá o nome completo dele, coloquem o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu, né? Quantos filhos ele teve, né? O que ele fazia, se ele era artesão, se ele fazia boneco, com o que ele fazia bonecos, né? Quero que vocês formulem uma frasezinha pequenininha explicando como foi a vida de Vitalino, né? O ano que ele nasceu, o ano que ele morreu e o que ele fazia, tá? E nesse meio, né, de tudo, vocês desenham bem grandão Vitalino, tá? Essa figura aqui, ó, essa imagem aqui, vocês vão ter que reproduzir ela em cartolina, tá? Do jeitinho de vocês, tá bom? Não precisa ser um super desenhista, pode fazer do jeitinho de vocês, tá? Tanto o boizinho quanto a imagem de Vitalino e essas pequenas frases que vocês vão relatar sobre a vida dele, tá? E esses dois trabalhos vão valer nota complementar, tá? Pra a gente fechar a nossa nota do semestre. E é isso, meus amores, tá? Façam esse trabalhinho, tá? Em papel ofício ou cartolina. De preferência que seja de cartolina, mas se não tiver de jeito nenhum, pode fazer em ofício, tá? E aí vocês vão desenhar a figura que eu mostrei de Vitalino para vocês, tá? Fazer essa parte do mini texto da frase, né? Falando como ele nasceu, em que ano ele morreu, o que ele fazia e desenhá-lo, né? E fazer um mini boi aqui, ó, um mini boizinho, tá? É bem fácil de fazer, a tia vai mostrar em... Aqui nós temos o boizinho, tá bom? E aí vocês vão tirar um pedacinho para fazer a cabeça, um pedacinho maior para fazer o corpinho e
E pedacinhos menores para fazer os chifres, tá? E as patas do boi, o rabo do boi, tá? E aí vocês podem ir juntando, colando uma partezinha com a outra, tá? Com um palitinho, né? Sempre colando uma partezinha com a outra. E é isso. E é isso, meus amores. Um beijão pra vocês e até amanhã. Tchau!